Olá, irmãos, mais uma vez. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Um prazer estar de volta para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus nessa manhã, nesse dia tão especial que o Senhor nos fez. E hoje eu quero deixar para nossa meditação, para nosso fortalecimento espiritual, o exemplo e a narrativa do nosso querido apóstolo João. João, no seu último livro, no livro do Apocalipse, nos traz, assim, revelações tremendas. Nos trazem, primeiro, uma experiência que ele teve com Cristo. Depois nos traz uma experiência difícil, que foi ter que relatar tudo o que viu e ouviu para os pastores da igreja da Ásia Menor. E logo após isso, ele teve uma outra experiência. E é justamente essa experiência que foi a visão do trono de Deus que eu queria deixar hoje para os irmãos, para que a gente pudesse saber que Deus nunca perde o controle da sua igreja. Nunca perde o controle das nossas vidas. E o texto diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira trombeta, ou a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Narrativa do capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 traz uma narrativa que mostra que João teve uma experiência quando se encontra com Cristo, quando Cristo se apresenta para ele. Ele se prostra, ele se joga no chão, ele sabe que quem está diante dele é um Deus todo-poderoso, ressurreto, Cristo do Senhor, aquele que tem a chave da morte, chave da vida, a chave dos céus. Então, ele está diante do Deus todo-poderoso. Só que agora ele tem uma missão. Ele precisa enviar uma carta à igreja em Éfeso, que está fria. Ele precisa enviar uma carta a um pastor, a uma igreja que está morna espiritualmente, que está se esfriando espiritualmente. E ele precisa também enviar uma carta a uma igreja que está se prostituindo. Pense comigo, como seria difícil, como foi difícil para João enviar essas cartas, relatar essas cartas e enviar essas cartas a esses pastores dessas igrejas. A dizer para um pastor que a sua igreja está se prostituindo, para dizer para uma igreja que ela está causando náuseas em Deus, em Cristo, porque é o que eles estão fazendo, estão deixando Cristo de fora do meio deles. O candeeiro que tem que estar dentro está do lado de fora. Então pense comigo como João deva estar se sentindo uma hora dessa. O sofrimento dele em ver uma igreja tão pequena, tão pobre, humilde, porém fiel, como Esmirna, sofrendo perseguição. Seus crentes fiéis sendo expulsos das suas casas e posto para fora por conta da sua fé e da sua fidelidade ao Senhor. Contudo, depois de tudo aquilo que João viu, enviando essas cartas, Deus lhe mostra algo muito mais glorioso. Deus lhe mostra que ele está no controle de tudo. Então, no capítulo 4, o texto vai dizer: depois destas coisas, eu olhei e não somente uma porta aberta no céu. Ou seja, meu irmão, o que nos ensina é que Deus sempre, depois dos acontecimentos da nossa vida, de angústias, de tristezas, Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre tem algo especial para nós. Mas também ele vai ouvir a mesma voz que ouviu outrora. E qual foi esta voz? Quando Cristo se apresentou a ele e disse: João, não tenha medo. Meu irmão, Deus sempre tem uma palavra de ânimo para nós. Deus sempre tem uma palavra de esperança para nós. Nessa manhã, não tenha medo. Quem está na sua vida, quem está cuidando de você é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas ele também ouve uma voz que vai dizer: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ele, irmãos, faz ele entender que as coisas não estavam sem controle. João entende ali com aquela voz, com aquela experiência de que existe um Deus nos céus, que por mais que na terra esteja tudo descontrolado, no céu não está nada descontrolado. Quando falta recursos na terra,
não falta recurso no céu. Quando falta ordem na terra, não falta ordem no céu. Quando falta provisão na terra, não faltará provisão do céu à nossa vida. Que esta palavra te alimente, te fortaleça e lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus.